O RB Notícias está apresentando hoje uma conversa ao vivo com o deputado Frederico Dávila, do Agronegócio, deputado estadual pelo PL São Paulo. Um dos nossos temas aqui, estabelecido pela nossa produção, era falar um pouco sobre a AgriShow, não é? Que foi um importante acontecimento, um importante evento aqui no estado de São Paulo, que também está misturado com política. O presidente Bolsonaro esteve lá, o candidato também, Ciro Gomes, esteve lá. A AgriShow mostrou que o agro está fechado com o Bolsonaro, deputado? Mais do que mostrou, né, irmão? Tanto você vê, o presidente foi aclamadíssimo lá durante e após a abertura, né? Nós chegamos lá um pouquinho antes da abertura, participamos da abertura e depois o presidente foi lá abraçar as pessoas que estavam ali. E depois nós vimos o fiasco que foi a visita dos demais pré-candidatos que nós temos. O Dória até participou bem lá, até foi tudo de uma chama certa forma, público bem recebido. Controlado. Mas o Ciro Gomes que teve um problema lá. Grave, porque ele xinga as pessoas, né? Então, ele é mas o João Dória faz uma coisa que é muito inteligente, né? Você conhece televisão, faz público controlado. Então, ele vai em locais onde ele já sabe que está tudo organizado para recebê-lo. Então, você não vai ver nenhuma hostilidade. E isso é muito comum na política brasileira, né? O próprio presidente gosta de dar entrevista para a rádio bolsonarista aqui de São Paulo. Não, mas ele vai no meio da rua, né? Mas, olha, não apenas no aspecto político, o evento de Ribeirão Preto foi importantíssimo no aspecto desenvolvimento tecnológico da agricultura. Foram 2 anos, né, irmão, que nós ficamos sem AgriShow presencial, exatamente. Então, a última edição foi em 2019, então nós ficamos 2020 e 2021 sem AgriShow. Então, você imagina que se você somar o fim de 2019 e o início de 2022, são 2 anos e meio, né? E nesses 2 anos e meio houve um desenvolvimento... Muita pesquisa, muita novidade, muita coisa... 5G aparecendo aí... Muita coisa que estava sendo para ser lançada, que estava pronta para ser lançada em 2 AgriShows anteriores e não foram. Então, tinha muita coisa represada do ponto de vista tecnológico que apareceu agora. E foi muito bom o público, muita gente do Brasil inteiro, muita gente querendo voltar à AgriShow para ver as novidades. As empresas entraram com força também, porque também tinham muita novidade para mostrar para o público. Eu vou dizer para você que essa edição da AgriShow, quem não ficou ali pelo menos 3 dias inteiros não conseguiu ver tudo. Agora, o grande problema para o homem do campo é o preço do maquinário. Explodiu. O preço de um trator hoje é um carro de luxo para você comprar um trator. Mas é geral, né, irmão? Porque a gente vê a inflação no aço, a inflação na energia elétrica, a inflação nas demais fontes de energia. Nós tivemos falta de componentes eletroeletrônicos. Quando eu digo isso, a gente fala em chips. Nós tivemos um problema grande de chips, que um dos principais fornecedores de chips do mundo é a Tailândia. Nós tivemos problema com lítio, que um dos principais fornecedores se eu não me engano, o Azerbaijão. Né? É um daqueles repúblicas soviéticas antigas. Isso sem falar no questão do adubo. Então, aí... Por conta fertilizantes, nós tivemos uma crise de containers, nós tivemos uma crise de frete marítimo, nós tivemos um aumento violento do custo da energia na Europa, onde muito se produz derivados de petróleo, que são os nitrogenados. Por exemplo, na Noruega se produz muito adubo nitrogenado, e tudo isso entrou em cadeia, né? A maior parte do fósforo consumido pela agricultura brasileira vem do Marrocos. Então, você precisa de transporte marítimo e energia para transformar a rocha em fósforo. O senhor usa ureia na sua fazenda? Usa. E o preço da ureia? Explodiu. Mais do que ureia, cloreto de potássio. Cloreto de potássio, para vocês entenderem, é a base da sanidade das plantas, né?
E o maior produtor de cloreto de potássio do mundo é o Canadá. É o chamado adubo de raiz, é esse? Um dos, porque a gente usa o NPK, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, que é os 3 grandes macronutrientes, depois tem cálcio, enxofre e magnésio, que são os macros secundários. Mas o cloreto de potássio saiu de R$ 1.800 a tonelada para R$ 6.300 a tonelada. Então você pode imaginar o que significa isso. Então nós temos o maior produtor é o Canadá, aí depois nós temos 2 grandes produtores, que é a Rússia e a Bielorrússia. A Bielorrússia está sofrendo sanções desde antes da guerra da Rússia e a Rússia sofrendo sanções agora. E aí eu queria cumprimentar pela iniciativa da ministra Tereza Cristina, do presidente Bolsonaro, que também concordou de levar a OMC e também a FAO, na ONU, né, dizendo que fertilizantes é uma questão de segurança alimentar. E por que não produzir aqui no Brasil, então? O governo federal, no caso Bolsonaro, está preocupado com isso? Porque a maior reserva de potássio do Brasil está na região de Altazes, que é a divisa do Amazonas com o Pará, e lá tem reserva indígena, Parque Nacional de não sei aonde, etc. e tal, com 500 mil ONGs em cima, dizendo que você não pode tirar uma folha de uma árvore. E fazer mina de extração de potássio não é que nem você comprar um carro que você enfia a chave, vira e liga o motor e sai andando. Se agora, às 7h01 da noite, você falar que está autorizado fazer a extração do potássio lá em Altazes, são pelo menos, irmão, 3 anos, 4 anos para colocar isso em operação. Sem falar o problema do transporte, né? Estou falando assim para colocar a atividade mineral em operação. Nós temos uma mina importante também no Sergipe, que a Petrobras operava e que foi deteriorada na época dos governos anteriores, foi totalmente deteriorada. Ela não é tão grande quanto essa do norte do Brasil, mas ela atende uma parte. O Brasil pode ser autossuficiente em vários recursos minerais, só não é por conta da tara ambiental de certas ONGs e de certas pessoas e de pressões internacionais travestidas de preocupação com o meio ambiente, que não tem preocupação com o meio ambiente coisa nenhuma, apenas servem de mecanismo de pressão comercial contra o Brasil. O nosso público, é claro, já percebeu que o deputado Frederico Dávila é um seguidor fiel das posições do presidente Bolsonaro. Então, há um assunto aqui que eu gostaria de conversar com o senhor, mas nós vamos ter que esperar o nosso próximo segmento. No próximo bloco nós vamos tocar nesse assunto, a questão da segurança no campo. E é algo que também chama a atenção das pessoas e também preocupa muita gente. O RB Notícias, hoje, conversando ao vivo aqui com Frederico Dávila, deputado por São Paulo, deputado estadual de São Paulo. Nós voltamos em seguida. Fique com a gente, daqui a pouquinho voltamos.